Marcelão, tá entrando aqui, ó. Daqui a pouco vai aparecer o homem de Deus. Apareceu! Boa noite, Boa meu noite, querido, a Marcelo. paz. Boa noite, a paz, obreiro, Deus Amém. Deus abençoa. abençoe. Uma boa noite vocês que estão Amém. aí nos assistindo, você que vai nos assistir mais tarde também, que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Marcelo, hoje o tema é ter muita razão faz perder a razão. Temos que ter compreensão. E vamos tratar de qual assunto hoje na palavra de Deus, Marcelo? Então, Deus colocou no meu coração para a gente estar entrando, né, no livro de Juízes, do capítulo 11, versículo 1, que fala sobre uma passagem bastante conhecida no meio evangélico, no meio cristão, que é a passagem de Jefeté, né? Era um homem que tinha suas qualidades, porém existia um problema só na vida dele, né? A Bíblia menciona que era um homem valente e valoroso. Olha só, duas qualidades muito importantes na vida de um cristão. Primeiro é ser valente e ser valoroso, você ter valor, né? Então, eu Amém. queria que a gente comentasse, né? Falasse sobre a vida desse homem, a trajetória desse homem, porque não foi fácil, ele também Jefité. teve muitas dificuldades na vida, né? Mas conseguiu Uhum. romper e vencer todos os seus obstáculos. O que o senhor acha? Uhum. É, com esse título tem tudo a ver, porque Jefité, ele não viu com a razão, ele viu com a compreensão. Porque quando ele saiu da casa dele, né, para começo de conversa, Jefité era filho de uma prostituta. A Bíblia é clara nisso. Eu fiquei até um pouco constrangido colocar prostituta, que a mãe dele era prostituta. Foi uma coisa Uhum. muito forte. Mas Deus já deixou isso acontecer para poder mostrar o poder dele na vida de Jefité. Ok? E o que, Verdade. que me leva também a entender? Ele fugiu porque o pai dele teve uma outra esposa. Já tinha esposa, tinha uma esposa. E ali os Uhum. irmãos dele não gostavam dele. E a Bíblia diz que ele saiu fugido, né? E ele fugindo, Deus operou poderosamente a favor dele. Por quê, Marcelo? Veio uma guerra, mas antes disso tudo, eu gostaria de fazer uma oração e logo após a oração deixar uma mensagem para vocês aí, tá bom? Dar uma informação para vocês importante. Feche teus olhos, você que está nessa live, você que está vendo essa live gravada, né? Também você pode estar fechando seus olhos e ouvir essa oração, porque Deus tem algo tremendo nessa noite para a tua vida, ok? Eu, tanto quanto o Marcelo, eu passei prova hoje, creio que o Marcelo pode ter passado também. Talvez a gente não poderia estar nessa live hoje, mas em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, atento, ligado na visão de Cristo, que algo vai acontecer tremendo nessa noite, através dessas leituras e através dessa palavra. Feche seus olhos em nome de Jesus, incline sua cabeça e ore comigo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, todos que já estão nessa live, meu Pai, que vão participar, mandar pergunta, perguntar, meu Pai, participando, meu Pai, dessa live, que venha ser abençoado, meu Deus. Porque não é a mim, não é o Marcelo, não é ninguém, meu Pai, que está nessa live, mas a Ti toda a honra e toda a glória. Porque para Ti e para Ti, Deus, são todas as coisas. Eu repreendo todo o mal, meu Pai, na vida de cada pessoa que vai ver esse vídeo, que está assistindo essa live. Eu repreendo em nome de Jesus, meu Pai. Que ele venha ter vitória, que ela venha ter vitória, essa pessoa que nos assiste. Eu abençoo também a vida, meu Pai, do Marcelo, da família dele. Eu abençoo, meu Pai, a vida da minha família. Em nome de Jesus Cristo. Que hoje venha ser, meu Pai, uma live, meu Pai, onde o seu nome venha ser reconhecido e ela venha ser produtiva. Que o Espírito Santo possa nos guiar, possa nos direcionar acerca do que devemos fazer e acerca do que devemos pensar e acerca do que devemos falar. Que venha ter também, meu Pai, mais importante nessa live, que venha ter conversão de vida, que venha ter arrependimento de alma
e pessoas vão ver, meu Pai, essa live, esse vídeo, e venham se converter e render os seus pés, e venha ter mudança de vida, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Se essa live não ganhar alma para ti, meu Pai, tiver transformação de vida, nada vai valer. Mas eu creio que terá testemunhos aqui embaixo escrito que o Wendel e Marcelo, em nome de Jesus Cristo, ganhou alma através dessa live, através desse vídeo. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Que vidas venham se render aos seus pés e venha ser liberta. Em nome de Jesus Cristo e venha ser salva. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Pessoal, eu gostaria de dar informação para vocês. Por motivo maior, a pastora Ana Paula não vai poder participar dessa live hoje, pessoal. Ela me ligou, ela falou comigo, falou com o Marcelo. Então, deixa para uma próxima. Mas não fique triste, não saia da live por isso, porque a mesma unção que está na vida dela também está na nossa vida. E Deus também ligou de ver a humildade, entendeu? Ah, eu vou sair. Então eu te dou uma palavra, você que não sair, vai ser alimentado do mesmo jeito. É porque Deus tem algo na minha vida e na vida do Marcelo para com sua vida, amém? Então fica ligado, fica atento, entra nessa visão, na visão de Cristo, porque Deus tem uma compreensão melhor para você. Deus tem uma saída, uma compreensão, aonde você vai ver que a tua razão, ela não vale de nada, tendo muita razão. Cuidado, a razão, ter muita razão, faz você perder a razão. Cuidado com a tua razão. A tua razão pode fazer você perder grandes bênçãos. É melhor você deixar a razão de lado e entrar na compreensão. Por quê? Quem é do mundo, que é uma pessoa, melhor dizendo, normal, Marcelo, ela aprende numa faculdade que tem a emoção e a razão. Que às vezes ela tem que andar na emoção e às vezes ela tem que andar na razão. A gente que somos do alto, não. A gente não tem que andar nem na razão e nem na emoção. Nós temos que andar na unção, nas coisas do alto, na unção, nas coisas guiadas pelo Espírito Santo. Nós que somos do alto, que somos de Cristo, não devemos seguir o curso desse mundo, como Jefité fez. Ele, para perdoar os irmãos, ele não andou nem na emoção e nem na razão. Ele andou na unção, ele andou no chamado, ele andou na visão. Amém, Marcelo? Então você pode começar falando aí, meu amigo, e eu vou no decorrer boa noite. Eu queria desse da palavra. Queria também dar uma noite aqui o pastor Wilder Amaro Ferreira, que está aí nos assistindo também, a minha sobrinha Lara, a minha mãe Lúcia, que mandou um abraço para todos nós, a Ana Paula Laurino também está nos assistindo, dizendo aí uma boa noite. Nilton Gás também está boa aí. Noite para você. Boa glória. Roberto também está aí. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Então, como nós começamos iniciando sobre esse tema, ter razão faz com que você, às vezes, possa perder a sua razão. E aí a gente iniciamos, né? Iniciando sobre a trajetória e a vida de Jefté. Uma coisa, obreiro, que me chama muita atenção da passagem desse homem, porque, além de a Bíblia mencionar da vida dele duas características muito importantes para um cristão, que é ser valente e ser valoroso. Olha só, são duas muito importantes num cristão. É você ter valentia de suportar as perseguições, as lutas, né? Para a valentia de você suportar o dia a dia da batalha e você ter valores. Olha só, Deus ele começa a falar assim, esse é um homem que tem valores, apesar de ele ser um homem, filho de uma prostituta. Mas o que nós dizemos diante dessa mulher, né? Você pode ver que no livro da fé dos grandes homens de Deus, está lá escrito também Raabe, que era uma grande prostituta. Então, esse homem... Da geração. Então, o que a gente pode dizer, olha só, às vezes, varão, tem pessoas, às vezes, que estão assistindo, que vai assistir mais tarde, às vezes ele é uma pessoa cheia de valor,
é uma pessoa que é valente, é uma pessoa de uma boa índole, mas às vezes tem sempre uma perseguições de, às vezes, não ter tido o prazer, o privilégio, né, de nascer num leio evangélico, e vira e mexe a família criticar e lançar pedra nessas pessoas. Nós podemos ver que aqui na vida de Jefeté, este homem ele foi julgado pela própria família dele, pelos irmãos dele. Então eles lançaram ele fora da casa, expulsaram ele, na verdade, de casa, por ele ser simplesmente filho de uma prostituta. E olha só que o processo, né? Que o processo que Deus permitiu deste homem que tinha essas qualidades todo passar, porque lá na frente Deus ia exaltar. Você já parou para analisar uma coisa? Deus adora pessoas que são desnosprezadas. Foi assim com Davi também, da mesma forma. Pode ver que o pai, ele se juntou os irmãos todinho, né? Mas ele era o desprezado. Mas foi ele... Excluiu o menino, né? O senhor está me entendendo? Então, Jefeté também ele passou por uma grande trajetória na vida dele também, né? Por ele não ter oportunidade de escolher uma linhagem, uma mãe, né? A Bíblia fala que a mãe dele era uma prostituta, mas isso não quer dizer que aquele ditado antigo, né? Que se o pai é assim, se a mãe é assim, a pessoa vai ser assim também. Então, Deus já tinha um destino, já tinha uma direção. Então, às vezes, quantas coisas nós recebemos, fomos lançados diante da nossa vida, às vezes uma palavra de maldição, né? Às vezes, quando estava lá no mundo, e ali recebemos palavras de maldição, poxa, porque ele nasceu pobre, vai morrer pobre, sempre vai ser pobre, certo? E às vezes é lançado outras palavras também, porque a mãe dele é assim, o pai dele é assim, o avô assim, então ele vai ser assim. Então são palavras que são lançadas de maldição. E aquele homem, por ele ter sido expulso da própria casa, o pai dele também, a Bíblia fala sobre o pai dele, que não deu muito apoio nessa versão dele, e ele saiu, foi morar em Tobes. Olha só, uma outra cidade, um outro lugar. Olha só que coisa importante. E no versículo 1 até o versículo 3, a gente vê ali ele passando por toda essa tribulação. Mas a partir do versículo 4 em diante, a gente já vê uma transformação de Deus. Que eles começam o quê? A ir lá nessa cidade para buscar ele, para que ele que viesse a representar o povo na batalha. Olha só como que Deus honra. Uma pessoa que ele tinha a razão ali, ele poderia falar assim, não, eu não vou. Não é comigo, vocês me expulsaram de casa, agora vocês querem que eu vou lá? Né? Vocês não me deram valor, agora vocês querem que eu volte? Porque as coisas estão ruins. Rapaz. Você está me entendendo? Então as coisas, às vezes, obreiro, às vezes as coisas se tornam difíceis e a pessoa te abandona para lá. Por quê? Porque do capítulo 3, de 1 ao 3, ele não era visto, ele não era lembrado, ele não era reconhecido, né? Mas a partir do versículo 3, que Deus ele permitiu que acontecesse uma situação para honrar ele. Então ele poderia falar, não, eu não vou mais, porque vocês me expulsaram de casa, vocês nunca me deram valor. Então, às vezes, acontece na vida do povo também. Às vezes, ele é humilhado dentro de casa, às vezes, no seu serviço, no seu trabalho. Às vezes, você recebeu uma palavra, né, que você vai alcançar algo muito maior do que você imagina. E, às vezes, a situação que você está vivendo naquele momento não condiz com a palavra que você recebeu, né? Mas aí, naquele momento, ele poderia falar para os irmãos ali, assim, não, eu não vou. Agora que o problema está lá, agora vocês lembram de mim? Agora que aconteceu essa situação, vocês vão lembrar de mim? Agora arruma outra pessoa para ir. Razão. Ele tinha aí razão. Você já estaria entrando na razão. Isso. Um problema, ele ia estar entrando na razão. Aí... então, ele tinha razão, ele poderia fazer isso. Mas aí o que ele fez? Falou assim, não, eu vou.
E eu vou, mas eu só vou se eu ficar na linha de frente, se eu governo de vocês, aí eu vou. Então, aí, o que acontece? Se eu for cabeça. Então, olha só que situação. Então, aí, olha só, ele deixou a razão de lado, entendeu? Ele deixou a razão de lado, para ele o quê? Para Deus honrar ele. Então, muitas das vezes acontece na nossa vida, às vezes a gente tem razão, mas para que Deus venha a honrar a nossa vida, aquilo que Deus quer, a gente tem que deixar a razão de lado e deixar o operar de Deus. Porque o operar de Deus é sempre maior do que daquilo que a gente crê e acredita, não é mesmo? Então, a gente tem que analisar isso, porque nem sempre a razão vai fazer você chegar lugar que Deus destinou. Mas quando você deixa a sua razão de lado, o seu querer, a sua vontade, não, eu estou com razão, eu estou no meu direito, né? Eles me expulsaram, agora eles se viram para lá, eles me deixaram, eles me abandonaram, não vieram atrás de mim, agora que aconteceu um problema, que eles vão lembrar de mim... Aí entra a mágoa. Há muita razão, entra a mágoa. É verdade. Então aí, ele poderia, ele estava cheio de razão, ele tinha toda a razão, mas o que ele fez? Ele deixou a razão de lá, falou assim, não, eu vou seguir o meu coração, aquilo que Deus mandar, aquilo que Deus destinar, porque ele sabia, é sempre assim que acontece na nossa vida, você que está nos assistindo, você pode ter certeza, nos momentos difíceis da sua vida, ninguém vai te procurar. Quando você não for reconhecido, ninguém vai te procurar. Mas quando Deus permitir surgir um problema, aí eles começam a lembrar de você. Poxa, fulano, só fulano consegue resolver isso. Poxa, isso daí, tá, cara, se fulano tivesse aqui, isso não teria acontecido. Por quê? Porque quando Deus levanta uma pessoa, irmão, quando Deus ele destinou algo diante daquela pessoa, não adianta não adianta eles te mandar te lançar fora, não adianta eles te colocar de escanteio, não adianta. Por quê? Porque é Deus que levantou, é Deus que fez, é Deus que faz. Agora, só existe um problema, aquilo que Deus não faz. Deus ele pode fazer a sua vida mudar, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode mudar o cativeiro da sua vida. Você, às vezes, que se encontra preso, acorrentado, Deus pode mudar essa situação. Mas a Bíblia fala que Deus anda à procura de verdadeiros adoradores. Isso Deus não pode fazer, porque Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Então, só isso Deus não vai poder fazer para você, porque Ele é à procura de verdadeiros adoradores. Então, que a gente possa entender, né, que às vezes a situação que a gente vive naquele momento não quer dizer que é o seu fim. Não quer dizer que às vezes você não está com a sua razão. Mas muitas vezes, para Deus te honrar, Deus vai permitir que você abra mão da sua razão para que Deus venha te honrar. É assim que funciona no céu. A humildade, a Bíblia fala que a humildade, ela o quê? Ela procede à honra. Então, toda vez que, independente de você estar com a razão, você se humilha diante de Deus, não do homem, diante de Deus. Fala, Senhor, o Senhor sabe que eu estou com razão, mas pelo Senhor eu vou me humilhar e o Senhor vai me exaltar neste problema. Aí é onde Deus entra assim, olha só a humildade deste homem, olha a humildade desta mulher. Então, Deus ele sempre vai trabalhar dessa forma. Deus sempre trabalhou nessa forma. Todos aqueles que foi humilhado, rejeitado, o que Deus fez? É esse que eu quero. Porque é esse daqui que é rejeitado, ele é preparado e tem um coração não para atacar da mesma forma, mas sim um coração de humilhação, porque ele conhece as marcas, conhece as feridas. Então é dessa forma que Deus trabalha, não é mesmo? O que o senhor acha? É muito forte, Marcelo. O que você está falando aí, de acordo com o que você está falando, eu vou pegar um gancho e eu vou até lá já para o combate, onde foi a guerra. O que acontece? Eu tenho por mim, assim, no meu entendimento que eu estava lendo a palavra, porque a gente não vai ficar lendo a Bíblia aqui, que toma muito tempo. O mais importante é que a gente está falando da palavra de Deus.
E a palavra de Deus tem que estar na nossa boca. Tanto é que a Bíblia diz que para a gente ser como obreiro que maneja bem a palavra de Deus, que não tem que se envergonhar. Claro. Então, nessas horas é muito importante. E então, por que deu um problema maior? Tem esse motivo dele não ter entrado na mágoa e não ter pensado na razão. Ele foi na compreensão e aceitou. Ele podia ter ficado magoado, deixado o povo morrer, os irmãos morrerem, porque ele estava na razão dele. Então ele ia entrar na muita razão. Mas ele usou a compreensão. E nessa compreensão, ele pegou, o que ele fez? Ele já usou de objetivo que voltaria, mas ele queria ser o cabeça no lado dele. Então ele usou de sabedoria. Foi uma oportunidade que Deus deu para ele poder voltar a ser o líder do povo. Mas ele também ele tem a razão dele no combate, que no meu ponto de vista, vou perguntar ao senhor, queria a tua opinião, é que ele não precisaria ter feito aquele voto, eu tenho por mim, que ele fez um voto de tolo. Aí você vai entender. E tem a razão também da filha. No final da conversa, também tem um lado da razão da filha. Voltando na guerra. O acordo que se os irmãos colocassem ele como o cabeça, ele aceitaria lutar. Porque ele era um homem valente. A Bíblia diz que ele era um homem valente. Um homem de guerra. E quando ele foi para o combate, antes dele ir para o combate, ele fez um voto com Deus, Marcelo. Ele fez um voto com Deus que, se ele vencesse a guerra, se o Senhor entregasse a vitória para ele, e ele fosse o cabeça, o primeiro na família, o cabeça, um rei praticamente dizendo, né? O primeiro que viesse ao encontro dele, no retorno da casa dele, quando ele tivesse indo para casa, a primeira pessoa que viesse ao encontro dele, ele sacrificaria ao Senhor aquela pessoa. Isso aí, beleza, ele foi, teve vitória, mas voltando na razão, no meu ponto de vista, ele não precisaria, Marcelo, ter feito esse voto, porque Deus já tinha entregado ele. Não precisava, faltou fé nele, atitude. Faltou ele ter, não a razão e nem a compreensão, faltou ele ter o quê? A unção do alto. Faltou ele ter tido o entendimento de Deus, porque Deus já tinha entregado para ele a vitória. Então, para mim, no meu ponto de vista, foi que, na minha visão, melhor dizendo, né, entra nessa visão. No meu ponto de vista, eu queria até te perguntar ao senhor, ele não precisaria ter feito o voto. Não precisaria dele ter feito esse voto. Ele foi além da razão. Olha só, há muita razão faz você perder a razão. Ele já estava na razão, só que ele quis ter muita. Você tinha pensado nesse ponto de vista? Da razão, Marcelo, ele passou a ter muita razão. Não precisava dele ter muita razão. Era só ele ter compreensão em Deus. Se os irmãos, pensa comigo, ele era de Deus, ele conhecia Deus. Se os irmãos procurou ele, ao entender, ele já era o maioral na guerra, um homem de guerra, poxa, se ele tivesse ligado com Deus, ele não tinha feito o voto. A gente pode trazer isso para a nossa vida. Você que está me assistindo, eu te pergunto, como que você pode levar esse episódio para a sua vida, para a minha vida, para a vida do Marcelo? Eu te respondo. Como? Quando você pega algo e joga na muita razão, você está saindo da direção de Deus. Porque há muita razão, você já passou da razão. E você que é de Deus, você não tem que andar na razão, nem na emoção, você tem que andar na unção. Então, se você saiu da razão, já está errado, e foi para muita razão, você já está na carne explodindo. É por isso que ele fez o voto. Ele estava nele, ele não estava no alto, ele não estava na unção. Que se ele tivesse na unção, ele teria entendido que Deus já teria entregado para ele. É assim na nossa vida. Quando você sai da razão e entra na muita razão, você já começa a fazer na força do braço. Aí você começa a querer inventar moda, querer fazer coisa que não existe, querer inventar, aí o coração entra. Porque você está indo na força do teu braço, na força do teu coração. E a palavra diz que o coração do homem ele é enganoso. Maldito o homem que confia no coração, pois o mesmo enganoso corrupto.
O mesmo é corrupto e enganoso. Então, antes de você fazer um voto, antes de você explodir na razão, na muita razão, você tem que ter compreensão do alto. Beleza, eu estou na muita razão. E aí, Espírito Santo, o que você me diz? Aí você recuou, saiu da muita razão e pediu direção do alto. Aí você não está nem... Olha que interessante. Isso é muito interessante, Marcelo. Você saiu da emoção, você saiu da razão, já estava entrando na muita razão. Aí você passou a ter a compreensão. Entendeu? Você passou a ter... Parece papo de maluco, mas não é papo de Deus. Você saiu da razão, da muita razão, e entrou na compreensão. Quando você entra na compreensão, você desliga de você e perdoa. Você desliga de você e liga em Deus. Aí vem resposta. Tá dando para entender, Marcelo? Quando vem resposta, aí vem a solução. Por quê? Você não está nem na emoção, nem na razão, mas você entrou o quê? Na compreensão. De quem? Do Espírito Santo. Não é isso, Marcelo? Pode dar um alô para nós aí. Aí você concorda? Não sei, às vezes você não concorda, né? Tá que certo. Que você acha? Tá certo. E vocês que estão nos assistindo aí pela live, o que vocês acham? Coloca o seu comentário aí também, o que você acha? Você que conhece essa passagem aí de Jefeté, você acha que ele se precipitou em fazer este voto diante do Senhor? Porque também a gente tem que observar, poxa, esse homem, ele já vivia, eu creio, né, porque a Bíblia não fala sobre isso, mas a gente, olhando pelo lado do ser humano, a gente pode entender que esse homem ele já vivia diante da mente dele essa grande tribulação, porque eu creio que todo mundo falava, poxa, esse homem... Ele tinha uma mágoa, né? Ele tinha uma mágoa muito grande. Assim, poxa, esse homem ele pode ser valente, olha só, as qualidades, ele pode ser valente e valoroso, mas ele é filho de uma prostituta. Então, são pensamentos, às vezes, que a gente recebe, que, às vezes, diminui a nossa fé, o modo de enxergar. Você vê esse homem, ele foi um homem chamado, escolhido por Deus, né, para Deus exaltar no tempo dele, mas a gente pode ver que esse homem, ele com certeza, essa mágoa do coração dele existia. Então, muitas vezes, por medo, né, de ele não conseguir a vitória, às vezes, porque, na verdade, nós somos ser humano, e muitas vezes, quando Deus manda a gente fazer algo, a gente pensa assim, poxa, será que realmente Deus mandou? Vou pedir uma confirmação se realmente é de Deus. Dúvida. Isso, então, muitas vezes, o que acontece? Deus já falou que é com ele, varão. Você é um homem valente e valoroso. Nunca coloque a dúvida naquilo que Deus te entregou. Então... Podia ser até podia ser até esse tema, rapidinho. Nunca coloque em dúvida aquilo que Deus te entregou. Também serviria. Continue, Marcelo. Então, a gente pode perceber, às vezes, quantas vezes Deus fala com a gente, quantas vezes Deus mostra a gente olha aquilo ali, por ser tão natural, aquilo que Deus faz com a gente fala assim, poxa, será que isso é realmente de Deus? Porque eu tomar uma decisão de uma hora para outra, poxa, tem que estar Deus no negócio. E aí, a gente o quê? Começa a colocar dúvida e começa a colocar Deus em prova. Que não é pecado também você provar aquilo que Deus já te destinou. Mas assim, a dúvida e o medo faz com que você tome algumas atitudes que às vezes não está na direção daquilo que Deus mandou. Entendeu? Então, eu creio, olhando pelo lado humano dele, não pelo lado espiritual, mas pelo lado humano, diante daquela opressão ali, do que estava acontecendo, e ele falou assim, poxa, eu vou ter que fazer um voto com Deus, para que realmente Deus venha confirmar que eu vou ganhar essa guerra, eu vou ganhar essa batalha. Quantas vezes, às vezes até a gente, nós, ser humano, faz isso, poxa, Senhor, se o Senhor abrir as portas assim, eu vou fazer algo, a gente faz um voto assim com Deus, por quê? Porque para que Deus venha a cumprir e destinar aquilo que ele já disse para a nossa vida.
A Então, às internet vezes, está você dando vai uma ver. travada, está travando um pouco sua internet. É, então, o que Mas que a gente pode continua, continua. pensar? O que que a gente pode pensar? Porque às vezes o homem, a dúvida vem e com a dúvida vem um medo. E colocando a dúvida e o medo, às vezes impede ele de quê? De continuar a direção que Deus tinha mandado. Então isso é muito forte, porque ele, por ser um homem escolhido por Deus, por ser um homem já de guerra, de batalha, um homem que já foi treinado e preparado para aquilo dali, mas só que ele tinha medo também, né? Ele tinha medo, ele tinha suas razões, mas ele não deixou tudo isso impedir ele de quê? De alcançar. Ele não deixou o medo, ele não deixou aquele problema que ele estava vivendo impedir ele de neutralizar aquilo que Deus já estava destinado. Então, muitas vezes acontece com as pessoas o quê? Às vezes a pessoa tem razão e às vezes ela com medo diante daquela situação que ela está vivendo, acaba sendo o quê? Impedido ela de quê? De alcançar aquilo que está destinado. E aí ela vai com a força do braço dela, ela vai com a força, né, daquilo que está no coração dela, e acaba colocando a mão pelo pé, né, como disse o ditado, poxa, o cara colocou a mão pelo pé, não era para ele fazer isso, ele fez, pô, assim agora, né? Então é isso que a gente tem que analisar e pensar. Não é porque ele era o escolhido de Deus que ele também poderia ter acerto. É claro que ele precipitou. A gente olhando pelo lado emocional depois da história, a gente vê que ele precipitou. Mas e o medo, né? Neutralizava ele. É isso que a gente tem que entender. Então, às vezes, a gente está passando por situação parecida. E a gente passando por situações parecidas. Ele esqueceu de um detalhe importante. Você pode usar isso hoje na tua vida. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, se ele tivesse ligado na compreensão do Espírito Santo, se ele tivesse ligado na unção, não tivesse na emoção e nem na razão, né? Na muita razão, tivesse na compreensão do Espírito Santo vindo do alto, ele não teria feito o voto. Aí ele teve a vitória, mesmo com medo, concluindo, né? Você quer concluir aí, Marcelo? Então a pessoa não pode ter o medo e ela tem que acreditar. O medo é a dúvida. Brotou o medo, vai brotar a dúvida, certo? Do caminhar da conversa, do desenrolar da conversa, da prosa, né? Ele não pode ter o medo, porque tendo medo vai entrar a dúvida. Não estou certo? Não é isso, Marcelo? Claro, sem dúvida. É isso aí, mesmo. Pode falar, falei. Eu concluo a passagem dele dizendo assim: pessoas focadas são pessoas valorosas, mano. Quando você foca no objetivo, não quer dizer que você focou no objetivo, não quer dizer que não vai vir problema. Claro que vai. E não é pouco, não. Vai tentar tirar você do foco de tudo quanto é jeito. Às vezes é no seu trabalho, no seu serviço, às vezes na sua igreja. Às vezes, quando Deus te dá um projeto, algo para você realizar na sua igreja, o diabo dá um levante na sua vida que tenta desfazer tudo quanto é jeito para quê? Desviar o quê? O seu foco, a sua direção. Porque ele sabe que aonde você focaliza a direção ali está o seu valor, porque você valorizou aquilo que Deus te colocou no seu coração, o seu foco, e você colocou a sua força ali, então, naturalmente, Deus vai realizar. Então, eu concluo dizendo a passagem dele assim, que toda pessoa focada são pessoas valorosas. Então, a gente tem que entender que quando a gente foca em alguma coisa, você tem o seu valor, Vara. Você tem o seu valor. Vamos para outra razão. Ele venceu a guerra, né? Venceu a guerra. Sim. Tá ele indo para casa no cavalinho dele. Aí ele, quando ele chega na fazenda e ele se depara, quem vem correndo ao encontro dele, Marcelo? A filha. Aí ele lembrou.
Lembrou, né? Ele já estava indo para casa pensando no voto. Esse voto ele não esqueceu. Só que quando a filha dele abre a porta e vem ao encontro dele, ele, poxa, minha filha. E o que tem uma coisa muito importante, a compreensão. Quando ele viu que era menina, tô certo, Marcelo? Ele quis fazer o quê? Não cumprir o voto. Ele, não posso sacrificar minha filha. Ele falou, minha filha, eu não quero fazer. Eu tô falando com as minhas palavras, tá, Marcelo? Mas tá mais ou menos assim lá. Eu não quero fazer mais esse voto. Eu não quero tirar a tua vida. A menina, cara, nosso Deus, a menina entrou numa compreensão. A menina entrou na razão no começo. Que isso? Você fez isso, né, pai? Mas a menina entrou numa compreensão, numa unção de Deus. Eu talvez não faria o que ele fez e não aceitaria o que a menina aceitou. Estou sendo um homem, não vou ser hipócrita, não. A menina não, pai. O que importa, Deus te entregou a vitória. Você teve a vitória. Tá assim lá, não tá, Marcelo? Mas então, cumpre o voto. O senhor vai cumprir o voto. Por ele não faria o voto. Mas a menina insistiu para ele cumprir o voto. Tô certo? Mas ela falou assim, porém, mas, pai, eu peço o Senhor 2 meses com as minhas amigas para me chorar a minha virgindade. Pois sou moça e nunca namorei e jamais vou casar. Isso dói, velho. Pois sou moça, nunca namorei e jamais vou casar. Então eu te peço. Jamais irei casar. Então, você vai pensando no que você vai falar que Deus vai te usar. Aí o que acontece? Ele deixou. Imagina o coração desse pai, cara. Ele já estava saindo da razão e entrou na compreensão. Doeu, meu amigo, mas ele entrou na compreensão. Porque para a menina aceitar, se a menina não aceita, ele ia pagar um preço muito grande, irmão, com certeza. Voltando, capitulando. Ela foi e a coisa assim que tocou, é tão forte isso, que até hoje Israel, a Bíblia diz que até no dia de hoje, todo ano, Israel, aproximado dessa data, Israel pega 4 dias de luto, lembrando esse feito. Então é muito forte. E o que a gente pode tirar para a nossa vida rapidinho, para o Senhor também explanar o teu pensamento, o seu ponto de vista, a tua visão. Entra nessa visão. Para a gente entrar nessa visão sua. No meu ponto de vista, na minha visão e na concepção de Cristo, na visão de Deus, o que pode ser, o que pode trazer no dia de hoje para a nossa vida? Cuidado com aquilo que você promete para Deus. Cuidado com o caminho que você está entrando. Cuidado com aquilo que você diz que é de Deus e não é de Deus. Ou melhor dizendo, cuidado com aquilo que você está falando que é de Deus e não precisaria você fazer e você está fazendo. Não precisaria você... Não vamos levar nem para o voto, não, para você poder entender, porque aqui, quando Deus está nas coisas, não é Deus de confusão. não. As bênçãos do Senhor enriquecem, você que está me ouvindo. Ela não acrescenta dor. Se tem algo na tua vida que é de Deus e está acrescentando dor, não é de Deus. Ou você está com a visão fora do foco. Você está sem entendimento. Então, o que a gente pode trazer para a nossa vida? Você pode trazer para a tua vida nessa noite. Cuidado com aquilo que você fala que é de Deus e muitas vezes não é de Deus. Como ele fez esse voto. Não precisaria ele ter feito esse voto. Cuidado com aquilo que você está plantando. Achando que Deus está nisso, achando que Deus fez, que Deus está, e lá na frente você vê que não foi preciso e você quebrar a sua cara. Você vê que não precisaria ter. Deus já fez tudo. Hoje em dia você não precisa fazer um voto com Deus como ele fez. Jesus já pagou o preço. Jesus morreu para você. Você não precisa de matar um filho, matar uma filha, sacrificar um ser humano, igual muitas religiões fazem. Né? Não vou falar nome de nada aqui, porque a gente vai matar um processo. Você não precisa de sacrificar um animal, um cachorro, um periquito, um papagaio, nem sequer uma formiga. Por quê? Jesus Cristo, ele se sacrificou por mim e por você. Jesus Cristo, ele se colocou num pesado madeiro, aonde se fez de maldição de cruz, se entregou por você, para você não precisar de sacrificar mais nada. A única coisa hoje que eu vejo como um sacrifício pode ser a tua súplica e o teu jejum e oração.
O sacrifício hoje que pode ser representado e ensinado por Jesus é o jejum e a oração. Isso também tem problema na tua vida espiritual, demônios, que só vai sair à base de jejum e oração. Esse é o verdadeiro sacrifício que você tem que fazer hoje, quando preciso. Porque hoje você não precisa de sacrificar mais nada. Você pode sacrificar, sim, tem outras coisas, o seu tempo, lendo a palavra de Deus, evangelizando, ganhando alma, ajudando uma pessoa. Mas isso também você pode não levar somente ao sacrifício. Você pode levar também, né, Marcelo, como um agradecimento. Poxa, hoje eu faço isso agradecendo a boa obra que Deus fez na minha vida. Então, quero deixar claro, meu querido público, né, que está assistindo essa noite aí, essa live. Você não precisa sacrificar nada, animal, ser humano, ainda mais ser humano. Nada na tua vida, a não ser a tua fé, o teu jejum, o seu tempo para Deus. Isso você tem que fazer. Mas você não precisa sacrificar nada. Creio eu que ele não precisaria ter feito aquilo com a filha. Foi um arrependimento, uma mágoa que ele levou pro resto da vida, precipitando. Então, moral da história do meu ponto de vista. Pode ser um homenzinho, homem abençoado. Aí, já pensou Deus me livre guarda, Marcelo faz um voto maluco desse? Está repreendido, né, Marcelo? Ele ia doer o resto da vida. A gente que tem filho, né? Então, cuidado. Cuidado com aquilo que você promete para Deus. Lembra, antes de você prometer alguma coisa, a Bíblia diz claro, melhor não fazer um voto do que fazê-lo e não cumpri-lo. Então é melhor não fazer. Jesus já pagou o preço por você. Foi pago, sei que foi pago um alto preço para que eu e você fosse meu irmão. Assim que Jesus derramou tua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Então não precisa de pagar um preço. O preço já foi pago. Já foi pago, né? Lembra disso. Deus vai te entregar a tua vitória. Quando ele te prometeu, ele cumpre. Deus não é Deus de confusão. Se você fazer mais nada, crê somente e verás a glória de Deus na tua vida. Vai, Marcelo, manda ver. Fala comigo. É verdade. Boa noite, pastor Ares. A paz, tudo bom com o senhor? Pastor Ares está ao vivo aí com a gente. Abração, um beijo no coração, pastor Ares. Seja bem-vindo. Oi, pastor. Se quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, homem de Deus. Pode deixar aí sua pergunta. O que você acha dessa passagem? O que você acha da vida desse homem? O que ele fez? Deixa aí sua resposta aí. Pode trazer no dia de hoje. O que a gente pode estar trazendo no dia de hoje, na nossa atualidade, na nossa realidade. Verdade. Mas pode falar do seu ponto de vista aí também, Marcelo. O que você acha? Então, para a gente poder analisar aquilo que o senhor estava falando, eu concordo com o senhor também, porque você imagina a aflição desse homem quando ele está chegando em casa e vê a filha dele vindo ao encontro dele. E aí ele fala assim, poxa, mas tinha que ser você, tinha que ser logo você, né? Então, aqui, ó, vai lá, desenha aqui, ó, no cantinho. Então aí, rapaz, hoje ele está aqui querendo participar da live também. Não, então, bem essa, a gente está falando de filho. Deus, ele permite. E Deus colocou seu filho aí com você, ué. Olha como é que Deus é tremendo. É herança, né? Herança. Então aí, ele vai questiona com ela, né? E conta para ela o voto que ele tinha feito com Deus. Eu creio que se ele não cumprisse o voto que ele tinha prometido para Deus, coisas piores poderiam vir acontecer sobre a vida dele, porque a importância de um voto, então, Deus ele não obriga você a fazer voto nenhum, mas quando você faz algum voto, não deixe tarde em cumpri-lo. Então é muito necessário, importante que você venha cumprir aquilo que você prometeu. Claro que foi desnecessário dali, mas como a gente disse lá atrás,
às vezes pelo medo, às vezes pela aflição que ele estava vivendo ali, aquela opressão diante dos irmãos, diante do povo, né? E ele pega para ter uma confirmação com Deus, e fala assim, ó, então eu vou à batalha, mas se o Senhor for comigo mesmo, aquele que quando eu voltar, o que tiver vindo para minha casa, tem problema não, tiver vindo na minha... Faz parte, ao vivo é assim mesmo, é desse jeito. Aqui nós arruma aí ele pega e fala que sair da minha casa ao meu encontro, eu sacrificarei ali diante do Senhor. Então, o voto que ele fez foi uma coisa desnecessária, sim, mas ele cumpriu. A filha compreendeu aquilo que ele falou, a filha compreendeu, e o mais importante é isso. Você imagina uma menina, né, na sua adolescência, e ali como ela na Bíblia mesmo menciona que ela era uma menina virgem, que ainda não tinha se casado e nem iria se casar, mas ela pediu uma única festa só. Então, a gente temos que entender que muitas vezes aquilo que a gente faz, aquele ato que a gente faz, ele vai gerar algo que não foi determinado por Deus, né? Ele tinha toda a razão, mas aí quando ele permite isso acontecer, na verdade, quando ele faz esse voto com Deus, olha só, ele que tinha tudo na mão, aí agora ele já vai sacrificar aquilo que ele mais amava, que era a filha. Então, é muito importante, às vezes você está passando por momentos assim ou parecido, às vezes uma tribulação no serviço, no trabalho, às vezes na sua igreja, às vezes na sua casa, né? E muitas das vezes você não tem a compreensão daquilo que está acontecendo e você vai pela emoção, você vai aquilo que está no seu coração, não é porque está no seu coração, porque foi Deus que te deu. Eu sempre falei isso, uma vez eu falei isso com o senhor, falei, sentimento, ele é algo que ele pode ser mudado, né? Sentimento, ele é algo que pode ser mudado. Eu lembro que eu falei com o senhor? Então, o sentimento, por quê? Porque a Bíblia menciona o sentimento, a Bíblia fala que Pedro amava Jesus e mesmo assim o traiu, né? Porque, mas ele tinha um sentimento diante de Jesus, mas mesmo assim ele traiu. Então, o sentimento, ele pode ser mudado. Hoje você tem um sentimento, mas não quer dizer que esse sentimento ele vai prolongar para o resto da vida. Então, o sentimento ele pode ser mudado. Então, a gente tem que avaliar aquilo que... Ter cuidado, porque lá no livro de Jeremias, como o senhor mencionou, Jeremias 19:11 fala que o coração do homem ele é enganoso. Então, muitas vezes a gente vai sentir até no coração, poxa, é de Deus, Deus falou no meu coração, estou sentindo arder, estou sentindo isso. Então, às vezes vai acontecer isso, Deus vai falar no seu corpo, vai permitir que aconteça no seu coração. Mas não quer dizer o quê? Que realmente aquilo é de Deus. Então, é isso que a gente tem que entender, né? E perceber essa situação. Né? O que o senhor acha? O que vocês acham que estão nos assistindo? O que você acha? O que pode ter? Escreve aí que ele foi falando, eu fui imaginando os negócios bacanas aqui. Olha só. Vamos entrar na visão aí. Ó. Imagina Jesus morrendo. Faz de conta que você está lá. Imagina você lá vendo Jesus, inspirando, entregando, né, o espírito dele para o Pai. Pai, não impute esse pecado a eles, né? E receba o meu espírito. A palavra de Deus diz que o véu se rasgou. Entra nessa visão aí, ó. Imagina o véu se rasgando do templo, do tabernáculo lá do templo, rasgando. Imagina, rasgou. Isso daí foi o maior sacrifício. Se rasgou o véu. Aonde a gente sacrificava, aonde a gente vivia na razão, acabou. Agora a nossa única razão e compreensão é Cristo. Paulo escreveu assim, ó.
Para nós que somos para os de fora, loucura. Mas para nós que somos de dentro, poder de Deus, Cristo. E nós não achamos a maneira certa de pensar. Ninguém sabe a maneira certa de agir. Mas nós sabemos, porque temos a mente de Cristo. Entendeu? Eu falei um pouco com as minhas palavras, mas é só você digitar isso no Google que você vai achar. Ninguém entende o poder. Ninguém sabe como agir. Ninguém sabe como compreender. Mas nós sabemos, porque temos a mente de Cristo. Ele foi o único capaz de resolver esse problema, nos dando um único e exclusivo caminho, se fazendo de sacrifício por nós, saindo da razão, entrando na compreensão divina. Só um pouquinho para explicar melhor. Tá dando para entender, não tá, Marcelo? Eu vou te provar isso agora. Quando ele estava lá, orando, e os discípulos dormindo, o que aconteceu? Ele suou sangue e disse assim, ó, Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice. Ele estava entrando aonde? Na razão. Mas quando ele foi entrar na razão da razão, ele entrou na compreensão. E falou assim, opa, a carne já está entrando lá na razão da razão. Eu vou entrar na compreensão o quê? Do Espírito. Mas, Pai, seja feita, todavia, a sua vontade. Tá escrevendo. Então é isso que eu venho trazer para a nossa vida, meus amados. Lembra do véu se rasgando e deixa ter a compreensão do Espírito Santo na tua vida. Ainda que a tua carne grite, querendo a razão. Me bateram, me apertaram a minha cara, me apertaram a minha bochecha, falaram mal de mim, me humilharam, me deram palavra dura. Problema, mantenha-se em Cristo. Porque em Cristo vem a solução. Você tem a mente de Cristo. E se você não tem, aceite Jesus nesse momento. Dobre o teu joelho, levanta a tua mão e fala assim, olha Jesus, eu te aceito. Porque o obreiro Endel, o Marcelo, ele não vai resolver a tua vida. Quem resolve a tua vida é o Espírito Santo. É Jesus, hoje através do Espírito Santo. Então, dobra o teu joelho, aceita Jesus Cristo e ele vai mudar o teu caminho. Porque ele é o único e exclusivo caminho. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, majestade acima de todos. Ele é o que anda no cavalo branco, que vai voltar e te salvar. Ele é que tem chama de fogo nos olhos, cabelo branco, cinturão de fogo, espada de fogo sai da tua língua, da língua dele. É ele que vai resolver os teus problemas. Ele que vai restaurar a tua vida. Ele que vai abençoar o teu futuro, porque ele é o único que conhece o teu futuro e é o único que pode arrumar e fazer você esquecer o teu passado. Viu o presente? Lembra do véu se rasgando, porque essa é a esperança que Deus tem para você. Lembra da morte de cruz. O Espírito Santo vem te dar vitória, vem te consolar. E lembre-se, ele sempre te dá direção. Não é mesmo, Marcelo? Quantas horas, homem de Deus, dá para você ver a hora para você? Nós vamos acabar passando essa live aí. Já estão chegando no fim, já está faltando pouquinhos minutos já para a gente poder encerrar essa live. Então, concluindo tudo que o senhor está falando, quer dizer que muitas das vezes, mesmo que a gente tenha razão, a gente temos que ter o quê? A compreensão. Ô, glória! Então, você que está nos assistindo, às vezes você pode ter a razão, mas se você não chegar numa conclusão e entender que a compreensão entre você e o problema que você está vivendo, se você não chegar à compreensão, você vai colocar tudo a perder. Porque, às vezes, de certo, você vai passar errado. Às vezes, aquilo que foi direcionado para você, aquilo que já está destinado para você, você vai colocar tudo a perder. Então, lembra disso nesta noite. Lembra que, mesmo a vez que você tenha razão, você tem que entender, a compreender as pessoas. Nós podemos ver que tem muitas pessoas, irmão, que eles foram presos.
eles foram Deus presos abençoe. e muitos deles, às vezes, por algum crime que cometeu, algum delito. Mas se você parar para conversar com eles, vocês vão ver que muitos deles estão cheios de razão, mas eu tinha razão, eu fiz isso, mas eu estava na minha razão. Então a razão dele fez o quê? Fez ele chegar num lugar que não era, entendeu? E perder a compreensão ali. Então, muitas vezes, você ter razão e não compreender o outro lado, você pode chegar em um lugar que não foi destinado por Deus. Então, é isso que eu queria deixar nesta noite. Tenho certeza que foi uma live bastante conteúdo que a gente falamos aqui, né? Sobre essa passagem desse homem. Eu aprendi bastante. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair daqui dessa live, esses que já estão assistindo, os que vão assistir mais tarde, eu tenho certeza que vai ser uma live bastante proveitosa para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Nós já estamos chegando ao fim já. Isso. O Marcelo vai fazer uma oração, mas eu quero só deixar uma deixa para você, não entra na visão dessa noite. Né? Sai da razão e entra na compreensão do Espírito Santo. E ele vai te mostrar o caminho. Deus te abençoe. Então, boa noite. Faz uma oração aí, Marcelo, para a gente terminar a live. Deus te abençoe, meu amigo. Amém. Amém, meu amigo. Deus abençoe também. Vocês estão assistindo também. Deus abençoe a cada um. Tenho certeza que Deus vai transbordar todo este conteúdo diante do seu coração. Você que pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu venho nesta noite, meu Deus, repreender na vida, meu Pai, de cada pessoa que estão nos assistindo, aquelas pessoas que vão assistir mais tarde, meu Pai, toda a fúria, meu Pai, de Satanás contra a vida dela, meu Deus, todo impedimento, meu Pai, espiritual contra, meu Pai, a vida dessas toda amarração, meu Pai, seja ela no trabalho, seja ela espiritual, seja no físico, meu Pai, toda dor, toda neutralização, meu Pai, que o diabo tem colocado diante dessas vidas, meu Pai, eu repreendo nesta noite em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, que nessa noite, meu Pai, essas pessoas que já estão nos assistindo, meu Deus, ela venha, meu Pai, receber do alto céu, meu Pai, o seu poder, o seu revestimento, meu Pai, a sua cura. Se é uma ferida, meu Pai, seja ela lançada, seja ela criada, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu repreendo agora, nesta noite, toda cilada, meu Pai, de Satanás contra a vida dessas pessoas. Que eles possam, meu Pai, receber nesta noite as bênçãos do Senhor declarada, meu Pai, na vida deles. É o que eu te peço e agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meu amigo, uma boa noite. Deus abençoe a vida do Senhor grandemente. Deus abençoe a vida de vocês aí na live. Que Deus possa abençoar e multiplicar cada dia mais em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês que gostaram dessa live, não deixe de compartilhar. Essa live vai estar também no Facebook e vai estar também lá no meu canal, no YouTube, o Wendel Lameira, tá bom, pessoal? Hashtag entra na visão. Um grande abraço, Marcelo. Deus tem uma grande obra na nossa vida, a gente vai libertar muitas almas através, né, dos vídeos. E eu queria te agradecer, meu amigo, por estar me ajudando aí, por estar junto comigo nesse projeto, porque a Bíblia diz que um ou outro ajudou e disse esforce. Ninguém ganha nada sozinho, ninguém consegue nada sozinho. Eu te agradeço. Que Deus possa estar te honrando, te abençoando poderosamente. Aquilo que eu não posso fazer por você, que Deus venha abrir teus olhos para você enxergar a visão de Cristo na tua vida. Tá bom, meu amigo? Um beijo no coração. Deus abençoe cada um que assistiu essa live. Não deixe de compartilhar e mostrar para as pessoas. Aquilo que é bom para você também é bom para o teu irmão. Uma boa noite. Deus abençoe. Até quarta-feira que vem. E uma novidade. Quem será? Quem será o próximo convidado para quarta-feira, né, Marcelo? Então, aguarde, que ainda no decorrer dessa semana você vai saber quem é. Deus te abençoe. Até a próxima. Amém? Um grande abraço. Entre na visão de Cristo.